O médico Carlos Roberto Naves Moraes, de 73 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Boa Esperança. Ele é suspeito de ter matado a própria tia, América Moscardini, de 78 anos, que estava internada em um hospital da cidade do sul de Minas. As investigações estão em curso em decorrência da morte da paciente num quadro clínico que não se previa a morte em razão da sua melhora. Há possibilidades de se identificar uma prática criminosa. De acordo com o inquérito policial, a idosa deu entrada no hospital com um quadro de edema pulmonar. Ela passou por um tratamento e apresentou melhoras. O sobrinho dela, Carlos Roberto, que atua como pediatra e clínico geral na cidade, foi visitar a tia e teria pedido para conversar a sós com ela no quarto. Em seguida, o quadro de saúde de América se agravou repentinamente e a mulher acabou morrendo na tarde desta quarta-feira. A justificativa dele, que ele vinha fazendo acompanhamento médico dessa parente dele há algum tempo e que tinha conhecimento que ela era alérgica a um determinado medicamento. Ele acredita que os médicos que atenderam essa vítima ontem não tinham conhecimento dessa alergia e que a vítima apresentou uma reação ao medicamento que os médicos até então, que estavam no local atendendo ela, deram a ela sem conhecimento da alergia. Que esse medicamento, essa alergia se manifestaria em um tempo de 2 a 3 horas e que coincidiu da manifestação ter se dado no momento em que ele estava próximo à vítima. A suspeita de homicídio veio após uma enfermeira encontrar no banheiro do quarto seringas, ampolas de cloreto de potássio e também de um relaxante muscular. Ele confirmou que ele aplicou medicação nela? Não, ele não confirmou isso e foi pedido para que, assim, ele não quis responder às indagações da polícia. Ele apresentou a versão dele, mas sem apresentar respostas às indagações policiais. Levantamentos preliminares apontam que ele havia comprado esse medicamento um dia anterior, informando que ia ministrar numa paciente em Coqueiral e que seria um relaxante muscular de alta densidade. O comportamento de Carlos no dia também provocou suspeitas nos funcionários do hospital. O corpo foi encaminhado para o IML. Um outro dado relevante é que ele imaginou que ele ia atestar o óbito. Ele disse a todo momento que ele mesmo atestaria o óbito. E aí o doutor Alexandre, delegado de Boa Esperança, disse que não, que o corpo iria para o IML. Então ele falou que faria a necrópsia se fosse necessário. Foi então quando ele ficou proibido de se aproximar do corpo, uma vez que agora torna-se objeto de investigação. Ainda de acordo com a polícia, a América apresentava marcas no braço de uma aplicação de um medicamento que não teria sido administrado pelas enfermeiras do hospital e que o nível de potássio no sangue da mulher estava muito mais alto do que quando ela deu entrada no pronto-socorro. Esses remédios, se aplicados incorretamente, eles podem levar à morte. Não só aplicados incorretamente, mas eles podem ser aplicados também deliberadamente para levar à morte. O médico prestou depoimento nesta quinta-feira na delegacia de Boa Esperança. Mas, de acordo com o delegado, a história que ele contou não foi convincente. Ele aparenta bastante calmo, de certo modo até um pouco irônico e, enfim, agradecendo o tempo todo ao bom tratamento que teve na Polícia Civil. Mas não é uma coisa que vem ao caso. Realmente a tia dele faleceu ontem, é um comportamento atípico no meu entendimento. Frieza, doutor? Não diria frieza, diria uma certa forma de despistar uma suposta aflição. A polícia não descarta a possibilidade de eutanásia e vai investigar outros casos envolvendo o médico. Na verdade, existe um inquérito em andamento na delegacia em que este médico ele era o médico responsável por uma criança que veio a falecer. E aí vai se investigar, está em investigação, se houve alguma negligência médica ou não nessa hipótese. A gente acredita que ele vai ser indiciado, sim, até o momento pela prova produzida vai ser por homicídio. Ainda serão colhidos alguns depoimentos de testemunhas e aprofundadas algumas provas, por exemplo, com imagens do hospital e a própria perícia, a questão médico-legal, né, a necrópsia. Mas a gente está vendo se pode ser um homicídio privilegiado, porque a vítima já vinha tendo uma questão de saúde há bastante tempo, talvez ele tenha tentado amenizar um suposto sofrimento dela, ou se foi uma coisa deliberada mesmo para encerrar um suposto sofrimento, por exemplo, da família e não da vítima. Se for esse o caso, já não é um homicídio privilegiado, é um homicídio até, no meu entendimento, qualificado.